O meu nome é António Pedro Monteiro Lima, mas comumente conhecido como Tony Lima. Na minha vida artística é Tony Lima, na minha vida profissional, António Pedro Monteiro Lima. Mas enfim, eu comecei como profissional aqui em Cabo Verde, em 75, setembro de 75. Mas eu tinha já uma vida antes, evidentemente, porque eu tinha só 27 anos quando cheguei aqui. Mas fui eu que fiz aquela música, Amílcar Cabral Beaumoreau. E essa música nasceu assim. Eu estava em Paris a estudar letras modernas e sociologia e ciências políticas. E eu, naquele dia, em 73, portanto, 20 de janeiro, eu ia da casa onde eu morava, fora de Paris, para a minha universidade, que fica nas portas de Paris. Bom, já não me lembro, Paris 8. E então, Vincennes. Eu, a chegar à universidade, um amigo meu, da Eritreia, disse-me: as minhas condolências, camarada. Éramos todos camaradas, gente que tinha algumas ideias já avançadas sobre o que nós éramos, o que nós representávamos como africanos em França, sobretudo, e tínhamos uma noção muito concreta do que era o racismo e do que era o espírito que reinava antigamente nas universidades, e havia uma espécie de resistência, sobretudo dos africanos organizados, que tinham noção e consciência daquilo que se passava em África, e nomeadamente nas antigas colónias portuguesas, portanto Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. E então, quando ele me disse condolências, eu disse: mas condolências de quê? O que é que tu estás a dizer? Mas, então tu não sabes? Eu disse: não, o que é que se passa? Eram 8 da manhã, qualquer coisa assim, como tinha-me levantado cedo para poder tomar o comboio para ir até a universidade, não sabia de nada. E ele disse: mas mataram Cabral. Olha, a notícia foi um choque terrível, e foi de tal maneira que eu não pude ir naquele dia para a universidade. Regressei para casa. E à noite eu fiquei aí a pensar. Havia muitas coisas, não é, que uma pessoa pensa quando se dá uma situação dessa, não é? Da morte daquele homem que eu admirava mais no mundo, Amílcar Cabral. Foi uma coisa que me perturbou bastante. E chegado em casa eu tinha que voltar para Paris, porque eu trabalhava num prédio onde eu era segurança da noite, né? À noite, vigília. E foi naquele trabalho de segurança que eu comecei a escrever Amílcar Cabral Beaumoreau, porque o meu pensamento fez-me pensar que efetivamente ele foi demasiado cedo. Nós tínhamos ainda que trabalhar para a independência da Guiné e Cabo Verde. Estávamos em 73, não é? E ele tinha falado disso no último discurso dele e na última entrevista dele. Ele falava de ser morto por gente dele. Ele tinha visto essas coisas. E eu, que recebia os documentos secretamente da zona libertada, e outros documentos que vinham por mãos de cabo-verdianos que passavam por lá, eu tinha uma noção que havia um perigo iminente sobre Amílcar, mas não fazia ideia nenhuma que aquilo seria assim. Uma traição tão violenta, uma coisa tão... Mas foi tão violento para mim que aquilo que eu digo e aquilo que eu escrevo para aquela música é um choro, verdadeiramente. É um choro. Amílcar Cabral Beaumoreau, Beaumoreau.
é um choro, porque eu estava a chorar naquele momento. E para isso eu disse, em 56, não é? Eu retomei todo o percurso. E então eu penso que foi ali que eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Era o que fazer, né? O Lenin tinha um livrinho assim que dizia que faire, em francês, que fazer. Então, a partir daquele momento eu disse, não, eu vou tentar fazer alguma coisa para a luta. Porque deve-se dizer antes que em 72 eu estava estudante, né? Tinha evoluído bastante do ponto de vista da minha consciência política. Eu fui confrontado muito cedo, em 69, em França, com racismo. Por quê? Porque eu tinha um amigo francês com quem íamos para a universidade, era uma outra universidade, em Tours. Eu comecei em Tours, e em Tours eu vi uma vez, escrito na parede, assim, em branco, assim, Halte à l'invasion négroïde. Alto à invasão negroide, ou não sei como, dos negros. Eu fiquei espantado a ler aquela coisa, o meu amigo sentiu a minha desorientação, ele disse-me, não te preocupes, são os tipos de extrema-direita que fazem essas coisas, mas são pouquinhos, tu vais ver, a França não é assim. E então, a partir daí, comecei a minha reflexão de facto, política. Porquê que chamam as pessoas negroides? Porquê que há essa raiva contra os negros? Porquê que eles ainda estão em África, se não querem os negros lá em coisa? Foram interrogações assim que me levaram a pegar em livros mais políticos do que os livros, digamos, didáticos, de aprendizagem da língua francesa ou de ciência, não ciência política, porque comecei mais tarde, de sociologia. E então, a partir daí, eu evoluí na minha consciência política, eu comecei a fazer com os meus irmãos e outros amigos, como é que se chamava? Ensinar aos nossos conterrâneos, e tanto guineenses como cabo-verdianos, a ler. Eu fazia, como é que se chamava? Alfabetização. A alfabetização, nós começamos a ir nos foyers, nos lugares onde eles habitavam, para fazer a alfabetização. Foi a partir daí que a gente, conversando com as pessoas, fomos conhecendo melhor os nossos conterrâneos, porque na realidade eu nasci em Senegal e não vivi em Cabo Verde, mas eu tinha vindo de férias em 66, coisas assim, mas eu estava fora da realidade concreta do viver do cabo-verdiano. Então, essas coisas permitiram-nos não só dar uma ajuda aos nossos conterrâneos, como também sermos ajudados a conhecer melhor a nossa própria realidade. Portanto, é um jogo sempre de aprendizagem dos dois lados. Eu aprendi isso naquele momento. São de uma extrema riqueza o que nós conseguimos saber de uma pessoa que espera chuva, vem a chuva, depois para, não vem mais, tem que fazer cultivar uma segunda vez, às vezes 3 vezes. Nós soubemos disso a partir das conversas que nós tínhamos com aquela gente que vinha dos seus lugares aí de Santiago, de Santo Antão, etc, etc. Através deles é que nós aprendemos a realidade concreta do país. Portanto, foi um jogo de intercâmbio muito positivo que permitiu a evolução da consciência. Mas em 72, julho, agosto, eu fui a Dakar ver a minha mãe. E em Dakar eu soube que o PAIGC ia dar um show no Teatro Daniel Sorano. Então eu fui lá e pela primeira vez vi a Terezinha Araújo, que cantou uma morna. Depois é que ela me disse que era a morna preferida, filho magoado, era a morna preferida do Amílcar Cabral. Então,
eu aproximei-me dele quando ele saiu do teatro e fui para ele e disse-lhe, camarada Amílcar, eu estou cá porque eu quero ir para a luta, queria ir para as zonas libertadas. Filho quem é? Ele tinha um débito muito rápido. Oi, filho quem é? Eu disse, eu sou filho de Lino Lima. Lino Pepa. Sabia, porque já se tinham conhecido naquele tempo onde ele morava, ali na Ponta Belém, e o meu pai morava do outro lado da cidade, ali na Rua do Correio, aqui, mais ou menos nessas bandas aqui. E então conheceram-se. E ele disse-me, estás a estudar? Eu disse, sim, eu estou em Paris, estou a estudar, e tal, eu contei-lhe. Ele disse-me, olha, tu, quando terminares e tiveres o teu diploma, tu vens, porque nós teremos necessidade de vocês depois da independência. Temos necessidade de gente bem formada depois da independência. Foi um espanto para mim, porque eu queria ser mais um a ir para a luta e voltei para Paris e alguns meses depois mataram o Amílcar Cabral. Fiz aquela música e a partir daí comecei a pensar no que fazer e eu formei um teatro musical que ia de cidade em cidade, não só em França, mas em Alemanha, na Bélgica e noutros lugares, já não me lembro bem, a convite das organizações anti-imperialistas e anticolonialistas daquele tempo. Nós não conhecíamos, mas eles souberam de um grupo que se deslocava um pouco por todo o lado, disseram isso aos outros grupos e fomos convidados assim, várias cidades onde nos recebiam num teatro e nós fazíamos a nossa representação. Então, quem fazia parte daquele grupo? Eu não tinha tempo para... Não é que não tinha tempo. Bom, a partir de 73 eu disse, bom, essa guerra não vai durar ainda muito mais tempo. Se efetivamente nós queremos fazer alguma coisa, é aqui e com a gente que nós temos à volta. Então quem é que tinha à volta? Os meus irmãos. Era a Diana, que se cantava de uma forma sublime, a minha irmã Diana. O Jojo, o Leonildo não entrou, o Jorge, a Mena Barreto, que é a minha prima, que vivia também em Paris. No início até era o Bonga, mas depois ele não ficou. Depois havia a Bel Lima e havia Alice Saint-Luce também, que vivia conosco. Não vivia conosco, não, vivia em Paris. E um congolês que era o nosso amigo da universidade, que quis entrar também. E como eu vi essa coisa dos países em luta, eu chamei aquele grupo CAUGUIAMO, Cabo Verde, Guiné, Angola, Moçambique, que eram os países em luta. Não havia Timor, não havia São Tomé, porque esses são os que faziam a luta armada. E então, CAUGUIAMO é isso, Cabo Verde, Guiné, Angola, Moçambique. E eu tinha já algumas composições, porque desde há muito tempo eu faço ou poesia ou música. E é interessante porque as minhas músicas são todas em crioulo, mas as minhas poesias são todas em francês. Eu tenho um livro em francês de poesia. E, portanto, a partir daí, nós começamos a sair, deu-se o 5 de julho, nós viemos para a praia. Fizemos o teatro no cinema, aqui, no antigo cinema. Depois foi Santa Catarina, depois foi São Vicente, no Liceu Velho. E então, depois regressamos a Paris, e eu já em setembro, tendo terminado e tendo o meu diploma, não terminei completamente, porque eu estava no primeiro ano do doutoramento, saí, porque eu
Eu disse, bom, eu vou com o Master, depois vou ver para o doutoramento. Eu voltei em setembro de 75. Em setembro de 75 fui ver primeiro o Kikito, Carlos Reis, que era ministro da Educação, para lhe dizer eu quero trabalhar como professor em algum lugar, eu tenho Master, o que é que me diz? Ele falou, vai te inscrever para ser professor. Bom, eu a inscrever-me e tal, coisa, eu não estava muito coisa. Depois falei com o Pires, ele disse-me para ir um dia, onde ele ia decidir de algumas coisas, e por acaso eu estava a querer o posto de diretor da informação. Eu queria ser diretor da informação. Mas o senhor que estava aqui antes de mim, passou primeiro, antes de mim, quer dizer, eu vi-o passar, eu estava à espera, vi-o passar e entrar no gabinete do Pires, ele saiu já como diretor da informação. Então o Pires propôs-me, queres ser diretor do turismo? Eu, naquela altura, turismo não me dizia absolutamente nada. Se eu soubesse, eu teria feito, porque agora dá muito dinheiro ao país. Mas, naquela altura, Cabo Verde era inviável para as grandes organizações internacionais que disseram ao Pedro Pires, disseram, o vosso país é inviável. Então, o Pedro Pires é que lhes disse, não, eu não sei se é inviável, mas nós vamos tornar esse país viável, porque nós estamos aqui para ficar. E então, é assim que eu fui aparecer numa coisa ali, onde estava havia o regresso dos chicharinhos, que era, naquela altura, que eram os angolanos, os retornados, os cabo-verdianos de Angola. Havia confusão lá também, eles voltaram para a terra. E a terra não tinha como muito acolher as pessoas, porque nós mesmos estávamos em dificuldade. Então eles foram para as famílias deles, que se recordavam, outros foram para casas postas para eles, né? Postas para servir para esses retornados. E nós chamámos de chicharinho, porque eram muitos. Chicharinho, um pequeno peixe assim. Chicharinho. Então eu fui num gabinete dirigido pelo Baró, que se encarregava de organizar o acolhimento e de distribuir essa gente por onde nós pensávamos que podiam ir. Outros vinham e diziam, não, eu moro em São Nicolau, ou no Sal, ou na Brava. Tínhamos que ver como nós íamos organizar isso. Estávamos no início da independência. Tudo era para pensar, era uma coisa terrível. E depois daquela fase aí de tratar dos chicharinhos, eu fui ocupar da minha própria chicharização, né? Porque eu tinha que me ocupar de mim mesmo. Lá estavam a criar o Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo Abílio Duarte. Nomearam o Abílio Duarte, poram-lhe lá no antigo, no atual... Na tua sede do partido, PICV, lá naquele bequinho, antes da descida da praia, lá, estava lá o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Depois éramos 5 ou 6 pessoas que fomos para lá. Era o Raul Barbosa, era eu, o José Brito, não sei se chegou naquele, José Brito, Scapa, o Daniel Spencer Lima, o Betancourt foi recrutado, mas estava ainda na Holanda, o António Pires, parece-me que foi recrutado naquela altura para ficar lá na Alemanha, onde ele estava a estudar, e outros assim, e gente que vinha para ser secretário, porque naquele tempo tínhamos que ter secretárias, e um guarda. E éramos, esse grupinho aí é que começou com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E devo dizer também que, naquela altura, eu não sabia muito o português. Eu exprimia-me, escrevia sobretudo em francês. Então Scapa, que estava ao meu lado, o Jorge Daniel Spencer Lima,
que estava à frente de mim, sentado numa mesa à frente de mim, cada vez que eu escrevia uma palavra ou uma carta, porque já começámos logo a responder, por exemplo, as cartas que nos felicitavam pela brilhante luta armada e pelo acesso à independência, nós tínhamos que responder a nome do ministro. Eu escrevia em francês, passava aos capos, corrigia, não, escrevia no meu português. No meu português, eles corrigiam e passavam-me coisa. Quando ele fazia uma coisa em francês, passava-me para corrigir. E então, é assim que nós avançamos. Ele evoluiu em francês e eu evoluí em português. Sobre o Cauguiamo, eu queria dizer que aquelas músicas todas, porque não há só Amílcar Cabral Momoresedo, há Menino Manso. Menino manso, menino manso, menino manso, quer saber que sei que tem. Essa música retratou um pouco aquilo que eu vi quando eu vinha de férias em 60 e tal, meninos com barriga aqui, assim, na chada grande de trás. Eu tirei fotos que eu mandei para o secretariado em Conakry. E eu fiz aquela música pensando neles. Há uma música também sobre o veleiro que vem por aqui trazendo escravo. A minha inspiração é sobretudo sobre o martírio que os nossos povos passaram nas mãos dos portugueses. Nós, dos portugueses, outros dos franceses, outros ainda dos britânicos, etc, etc. E então era uma reflexão sobre nós, mas tomando a experiência do nós mais grande, que era o nós africano. Eu tornei-me um africanista desde aquele tempo. Eu não tenho dúvida sobre a minha africanidade. Infelizmente em Cabo Verde há muitos ainda que não sabem. Dizem até que houve um professor que disse ao meu filho de 7 anos, o Kwame, que nós somos do Atlântico. Então o meu filho, que era já um pouco irrelevante com algumas coisas, ele disse, professor, então a nós é peixe. Para lhe mostrar que ele não podia ser do Atlântico, tínhamos que pertencer a algum lado. Então, foi uma coisa interessante que eu me lembro sempre, porque mostra até que ponto a nossa alienação foi pesada. O nosso martírio enquanto povo, a nossa história enquanto povo foi extremamente dura. Quando você proíbe a um povo de tocar o tambor e é obrigado a apanhar qualquer coisa para pôr aqui, para imitar o tambor, ali você diz, sofreram muito, pá, porque tiraram-nos a nossa cultura. O tambor que eles proibiram, tiraram-nos a nossa cultura. E como um povo não pode ser povo sem ter cultura, inventamos a nossa cultura. O povo cabo-verdiano é um povo extraordinário, porque ele reinventou tudo. Isso é uma reinvenção do africano pelo próprio africano para poder sobreviver. E nós criamos uma língua a partir da língua do dominador. É como em todas as Caraíbas fizeram um crioulo a partir da língua do dominador. Uns a partir do francês, outros a partir de inglês, nós a partir do português. E é interessante como vemos o crioulo cabo-verdiano passar através dos escravos para alguns povoados e alguns povos da América Latina. Há duas ilhas que falam um papiamento, como eles dizem, que é igual ao cabo-verdiano, a língua cabo-verdiana, Curaçao, Uruba ou qualquer coisa assim. E então, isso para dizer que
essa trajetória nossa é preciosa, é muito preciosa, porque ela nos diz como é que o africano é capaz, para sobreviver, de inventar uma outra língua, de inventar uma outra cultura, de inventar outra coisa para poder resistir e enfrentar a realidade e tornar-se alguém, não é? Tornar-se alguém, porque não éramos nada. O escravo não era nada. E então o que é interessante aqui é ver a distância que há entre aqueles que assumiram esse renascimento que foi a independência e outros que ficaram ainda a querer ser português de segunda, ou coisa assim. Recentemente nós vimos gente que se diz cientista inventar teses, que são teses que não dão em nada, que põem o cabo-verdiano ainda entre dois. Não, nós somos duas coisas. Temos que assumir a nossa africanidade. São os africanos. E aqueles que vieram da Europa, que se juntaram e fizeram aquilo que nós somos. Mas nós somos cabo-verdianos, sim, e cabo-verdianos e africanos. Enfim, outros pensam que não é assim e procuram uma série de razões, de coisas, mas eu acho, que a alienação não está muito longe daqueles que pensam que nós não somos africanos. Ou que procuram afastar-se da África, ou que procuram sujar a África para surgir como um povo eleito. Não sei. Mas o que eu quero dizer aqui, neste momento, é que a África é a esperança do mundo. Cabo Verde não pode perder tempo, porque nós somos pequenos, nós não temos força, não temos que ser forçosamente com aqueles que inventaram o mundo unipolar, mas temos que acompanhar o processo no qual estamos, que vai para um mundo multipolar, sim, que será mais justo, sim, que será mais equitativo, sim, que será mais solidário. Porque antigamente vivemos a escravatura, o colonialismo, o neocolonialismo e ficamos nessa coisa. Isso é o espírito que animou o Cauguiano, a invenção do Cauguiano. As letras que você pode ver são todas letras que incitam as pessoas a refletirem sobre a sua realidade, a refletirem sobre o mundo que queremos. Será um mundo como nós vivemos nele no século XX, onde há meninos que morrem de fome. Porquê que há meninos que morrem de fome aos milhares, enquanto há individuais que têm milhões de dólares que não sabem o que fazer com aqueles milhões de dólares? É um mundo estúpido, um mundo perverso, é um mundo que não dá em nada, porque onde morrem meninos, porque o mais forte bombardeia as suas famílias, onde há um mundo assim, é perversidade, não sei como qualificar um mundo assim, mas é insuportável ver um mundo que tem leis internacionais bem definidas, porque eu estudei todas essas leis internacionais, eu sei o que é, eu fui diplomata durante 40 anos, fui embaixador nas Nações Unidas, onde se verifica todas essas coisas, se verificam essas leis, e você tem, de repente, uma situação em Gaza, onde os palestinianos, que têm razão, no fundo, de estar na terra deles, porque foram expulsos 75 anos antes, serem bombardeados daquela maneira, 40 e tal mil mortos. Mas é uma coisa que é revoltante, porque leva-nos àquele mundo antigo,
dos mais fortes é que mandam, os mais fracos têm que obedecer. Portanto, temos que... Cabo Verde tem que se definir muito bem, porque nós estamos a avançar para um mundo onde a África vai contar, porque seremos o continente mais povoado do mundo. Olha, vejam para a Ásia e por estes países que sobem. É gente que tem peso populacional, é gente que tem uma visão do seu futuro. Nós temos que fazer assim. Nós não podemos continuar a depender de outro para comer, para viver, para sobreviver. Nós não podemos mais. Isso acabou no século XX. O século XXI é o início de uma nova era, onde todos, quer a gente quer a gente não quer, onde todos seremos iguais. Onde todos, porque é o futuro, teremos que lutar com todos aqueles que querem igualdade, que querem a justiça, que querem a esperança para o mundo. Isso é fundamental, porque a geopolítica internacional está a mudar. E quando mataram Cabral, quando fiz aquela música, eu tinha uma noção clara da perda de um ser humano excepcional, a perda de um ser humano extremamente válido, extremamente que iria fazer falta para nós todos. Não só o Cabo Verde ou Guiné, mas a África, mas o mundo, porque ele era um humanista. Era, antes de tudo, um homem que queria viver a sua vida como qualquer um e ser igual a qualquer um, não dependendo de cor, não dependendo da classe, não dependendo de nada. Temos todos o direito de sermos homens, de sermos, digamos, aqueles que vão andar para levar o mundo também para o seu futuro. E então, Amílcar Cabral representou para mim um segundo pai, um guia, não vou dizer supremo, porque depois a gente que vai dizer, ele volta para aquela linguagem daquele tempo, mas era um homem que, independentemente das nossas crenças políticas e outras, devemos poder agradecer esse homem, que fez para nós o que muito pouco poderiam fazer. E ele despertou. Porque quem viveu lá na Guiné é escolher ir para a luta ou ficar com os portugueses. Mas ele despertou em Cabo Verde uma coisa que é como uma chama, não é? Para ir para a luta. Ninguém obrigava os nossos combatentes aqui a irem para a luta. Ele despertou em nós a fibra nacionalista, a fibra de homens livres. Eu tenho uma nova música que eu fiz e que diz: Guiné Blau, Guiné, boa que lutar para a liberdade, hoje acusei que se fazer de bom, depois de tanto sofrimento. E eu canto isso pelos cabo-verdianos que foram lutar lá. E eles dizem: Minca de li, mas já luta já teu pali. Minca de li, mas mim podia ser de li. É isso.